Já estamos praticamente encerrando a programação do primeiro dia do Seminário de Hidrogênio e vamos conversar agora com o professor Cláudio Augusto Oller, da USP, que acabou de participar de um painel muito interessante envolvendo representantes de universidades brasileiras e da FATEP. Professor, como as parcerias entre universidades e indústrias podem ser melhoradas para acelerar a inovação no setor de hidrogênio? Isso é uma coisa que já existe, né? Certo. O que acontece é que muitas vezes há uma dicotomia entre a indústria e a universidade. Isso já é de longa data em termos de tempos. Então, muitas vezes o acadêmico, né, precisa de mais tempo para fazer uma coisa e a indústria não tem. Mas isso nós estamos aprendendo também. Né? E também estamos ensinando a indústria, que não é chegar assim, pegar e falar assim, não, eu quero a solução para a semana que vem. Não existe isso daí. Pode ser que para daqui 2 semanas, entendeu? mas isso é uma coisa de você ter um convencimento, né, entre os diversos atores do problema, tá? A gente vê que no exterior é muito comum que as indústrias procurem as universidades para resolver demandas fabris, né? Para a universidade isso é interessante, porque ela ganha um conhecimento novo e também tem uma geração de lucro, né? O senhor acha que isso está faltando na nossa comunidade? Uma aproximação maior do segmento industrial com a comunidade acadêmica? Olha, eu vou falar um pouquinho que eu conheço bem no aspecto internacional, né? Eu acho que não é bem assim. As empresas que vão para, por exemplo, pega nos Estados Unidos, né? O que acontece? Essas empresas, normalmente, elas têm dentro do seu corpo técnico já um grupo de cientistas dessas coisas. Então as perguntas que são demandadas para a academia são diferentes das perguntas daqui. Porque aqui, normalmente, não se tem nas empresas esse tipo de laboratório de desenvolvimento, essas coisas. Então, as perguntas que se faz, por exemplo, para um acadêmico nos Estados Unidos é totalmente diferente daqui. Vou dar um exemplo. De certa forma, pega os Estados Unidos, também é Europa, pega a Alemanha, as perguntas não são de resolver um problema. Aqui se pergunta muito como que eu vou resolver o problema. Lá se pergunta qual é um possível caminho de solução do problema. Você está vendo? É muito diferente as duas colocações. Uma é você ter um caminho, a outra é você resolver. Professor Cláudio, é uma pergunta: como o governo pode apoiar mais efetivamente a pesquisa e o desenvolvimento no uso de hidrogênio? Então, o governo tem um papel muito importante, isso em qualquer lugar do mundo, hein? Então, vai falar que isso em qualquer lugar do mundo, o governo tem, primeiro, grande importância é fazer a estratégia do que se quer fazer, por exemplo, com o hidrogênio. Qual que é a estratégia, né? Você tem uma modificação no problema do papel do hidrogênio muito grande, que pode, não só o hidrogênio, mas vai haver uma mudança no tipo de... Hoje, as produções são em grandes empresas. Nós vamos provavelmente partir para produções distribuídas. Isso muda muito a lógica. Por exemplo, o problema de hidrogênio é transporte, é um dos grandes problemas. Então, você fazer a produção e o consumo local é mais adequado. Porque você deixa de ter um problema que é complicado, que é o transporte, a logística disso daí, né? Esse é um exemplo. Tá bom? Professor, fazendo uma última pergunta, como é que o senhor está vendo essa discussão que está sendo proposta aqui no Seminário Internacional de Piracicaba? O senhor acha que a gente está discutindo temas relevantes que serão importantes para definir o futuro dos biocombustíveis no Brasil? Isso sem dúvida. Veja só, a discussão é importante.
é importante também você ter não todo mundo, não. A cartilha é essa, vamos fazer assim. Não. Isso é caminho para não dar nada certo, né? Então, o fato de ter diversas, não é opiniões, diversas direções, diversas alternativas das coisas, é o que precisa ser feito, né? E aí sim você fazer como é que é? Um cookie, né? Cozinhar todas essas coisas e ter uma própria estratégia. Então a gente não pode ficar pensando que a gente tem que repetir estratégia americana ou europeia ou chinesa. A gente tem que ter a nossa própria estratégia, né? A gente tem que ter uma estratégia tropical, porque a nossa realidade é totalmente diferente dos países europeus. Totalmente. Por exemplo, a gente tem muito espaço para plantar, coisa que os europeus não têm. Né? É muito diferente, né? E eu vou contar uma coisa. Não sei se você sabe que os ingleses no século XIX vendiam patins de neve para o Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Então, essas coisas assim acabaram não mudando em termos do que muitos desses países desenvolvidos querem nos colocar. Tá? Então é por isso que é importante ter essa análise, esse estudo, e ser uma coisa, como você falou, tropical, né? Ser da gente. Professor, assim, sem querer ser ufanista, mas quando a gente compara o Brasil com outros países que estão em busca de biocombustíveis, de bioenergia, a gente vê um potencial muito grande, porque a gente já tem uma tecnologia que foi usada para o etanol, a gente tem instituições de pesquisa que estão trabalhando nisso, já é uma realidade. Tem a Hyundai, por exemplo, hoje aqui, que está expondo um carro que funciona a hidrogênio. Qual o nosso potencial nessa busca pelo combustível politicamente correto que não agrida o meio ambiente? Nós temos, como você próprio falou, né, já temos um histórico importante na área de biocombustíveis, né? Isso é um histórico importante. Você pegar o hidrogênio, a produção de hidrogênio não tem uma única tecnologia. Voltando, né? A gente não vai resolver esse problema falando, olha, vai usar isso, vai resolver tudo. Não é. E também, eu falei lá que o petróleo ainda tem muito tempo para ir na estrada. Então, não vai ser de imediato uma substituição. Eu acho que, na verdade, o petróleo, você queimar petróleo é um absurdo. Você sabe que o petróleo tem uma riqueza de componentes, né? Tem de 36 a 40 mil componentes, né? Então, é mais você usar o petróleo como matéria-prima do que para combustão, né? Então, essas coisas assim, essas mudanças, né? Elas vão ser feitas e não tem uma única solução. Quando falam que, olha, o etanol vai produzir hidrogênio, o hidrogênio verde, o eletrônio vai... Ok, mas nenhuma vai conseguir substituir o petróleo. Talvez um conjunto delas consigam, pelo menos parcialmente. Aproveitando esse gancho, você acha que esses prazos que os países e a comunidade europeia têm estipulado para parar de usar combustíveis fósseis e usar combustíveis não poluentes, ele é factível? Não, eu acho que não é factível. Mas qual que é a razão disso? Eles têm esse combustível? Eles têm? Não. Por isso que não sei se você viu lá na apresentação, naquele roadmap, né? Veja só o roadmap dos americanos com relação ao hidrogênio e o roadmap dos europeus. É totalmente diferente. Por quê? Cada um tem as suas características. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Os americanos querem puxar um pouco para a parte que eles têm combustíveis ainda, né? E os europeus querem puxar a sardinha, por exemplo, hidrogênio verde, essas coisas. Mas é interessante ver essa dicotomia. Não é só esse roadmap do americano, europeu, tem também do japonês, tem vários, tem de empresas. Então, essa coisa é interessante para você ter uma visão
do que o pessoal pensa, né? Por isso que eu acho que a gente devia fazer o nosso roadmap, entendeu? Professor, eu vejo o seguinte, há uma unanimidade quando se fala em biocombustíveis não poluentes. Mas na hora de mexer no seu quinhão, ninguém quer mexer, ninguém quer sofrer uma perda financeira. Será que a gente vai realmente conseguir evoluir, já que existe uma autopreservação dos segmentos, dos países, em não querer perder nada do que estão ganhando, embora concordem que a gente precisa parar de usar combustíveis fósseis? Isso daí é uma coisa que você pegar historicamente, vai lá, tempo de escravidão, tempo dessas coisas. Não sei se você leu aquele livro da escravidão. Aquele é uma trilogia. Tá. Uhum. Aquilo é muito interessante, porque aquilo você vê o quanto continua a mesma coisa. Então como é que é? Esse negócio do ganho a curto prazo, ninguém pensa daqui a meio século, essas coisas, ainda continuam. Veja o que acontece, pega o Brasil, né? Veja o que acontece com o negócio do sistema financeiro, cuja importância é o ganho imediato, né? Por exemplo, você soube que nos governos anteriores, há pouquinho, simplesmente eles fecharam as empresas que eram da Petrobras de produção de amônia e ureia. E o Brasil é um grande importador de amônia e ureia. Isso daí é estratégico para a agricultura. Fecharam. Então, é um problema de falta de estratégia, né? De uma forma geral que tem no Brasil. Tá? Conversei aqui com o professor Cláudio, que gentilmente atendeu o nosso pedido. E vamos continuar agora para uma próxima entrevista. Muito obrigado, pessoal.